Graça e paz, glória a Deus, povo de Deus. Estou aqui com a minha Bíblia aberta nessa tarde aqui na igreja. Olha só, queria compartilhar com você a palavra que está aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Essa palavra, ela diz assim, né? Aliança do Senhor com Salomão. Olha só, Salomão tinha acabado de edificar a casa de Deus, né? E ali Salomão teve um privilégio abençoado, ser o primeiro ali a fazer aquela oração na casa do Senhor, né? E Deus, ele se agradou daquilo que Salomão fez, e ali ele apareceu a Salomão e fez promessa para Salomão. Nós temos um Deus na nossa vida que é um Deus de aliança, um Deus de promessa. E olha só o que diz aqui na palavra, ó. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou em fazer, né, na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. A palavra de Deus fala que prosperamente efetuou ali tudo que ele tinha feito ali na casa, né? De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício, né? Se eu cerrar os céus, olha só que importante o que Deus falou aqui nesse versículo, no versículo 13, né? 2 Crônicas 7, capítulo 13, olha só o que Deus falou, presta atenção nessa palavra. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, igreja? Glória a Deus. Olha o que Deus falou para você aí, né? Deus, ele tem uma promessa para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, desde que você creia e busque ao Senhor. A palavra de Deus diz: tudo é possível aquele que crê. Olha o que Deus falou para Salomão, olha o privilégio que Salomão teve quando edificou a casa do Senhor, a casa de oração, que hoje é a igreja de Deus aqui na terra, que hoje é a igreja onde nós vimos, onde nós fazemos as nossas orações, onde nós vemos pessoas aqui sendo abençoadas, recebendo maravilhas, recebendo milagres. Deus, ele falou: mesmo se eu tiver cerrado os céus, né? Mesmo se ele tiver fechado os céus, ele estaria o quê? Atento à oração que é feita na casa do Senhor, a oração que se fizer nesse lugar, ele estaria o quê? De ouvidos atentos. Deus, ele fala, quando o povo ele busca o Senhor, quando o povo se reúne em congregação para buscar a presença de Deus, quando o povo ora ao Senhor, meu irmão, isso aí é algo sobrenatural, algo extraordinário, que ninguém pode, sabe? Desculpa, tem um caminhão passando aí, oh glória, meu Deus. É algo assim que ninguém pode impedir os planos do Senhor para a sua vida. Deus, ele disse, mesmo se ele tivesse fechado o céu, ele iria ouvir a oração e o que? Se atentar, né? Atentar para a oração que fosse feita naquele lugar. Ele diz aí, ó: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Povo de Deus, é tempo de nós buscarmos o Senhor, né? Porque as pragas existem, as pestes existem por aí,
né? E às vezes até o próprio Deus envia até a praga. Ele falou, mesmo se eu enviar a peste, porque Deus pode enviar também. Deus, ele pode permitir que uma praga, que uma peste alcance o povo. Então olha só, meu irmão, por que Deus faz essas coisas? Deus, ele tem ciúme do povo dele. Ele quer que o povo se volte para ele. Hoje em dia nós vemos aí pessoas em quarentena, pessoas assustadas, pessoas em casa, pessoas aí trancadas dentro de casa, deixando de ir para os seus trabalhos, comércios fechados, lugares aí fechados, e as pessoas o que? Dentro de casa. E Deus, ele quer que a gente se volte para Deus. Deus, ele quer que a humanidade se volte para o Senhor, né? A humanidade tem que se voltar para Deus, orar ao Senhor, buscar a presença de Deus, porque é do alto que nos vem o socorro, né? Então Deus, ele quer que o povo dele volte a buscar ele novamente. Às vezes Deus permite que uma praga alcance a vida de uma pessoa, sabe? De uma pessoa não, de uma nação, do mundo, né? Para quê? Para a gente acordar e ver que nós temos que estar sempre na dependência do Senhor, se humilhar e orar, né? Se humilhar, reconhecer que nós somos pequenos, que nós somos falhos, que nós necessitamos do Senhor, não é verdade? Que nós necessitamos de estar buscando a presença de Deus, não se apoiar só na nossa sabedoria, na nossa própria inteligência, porque Deus, ele tem um poder. Deus, ele sabe como abençoar uma nação, como abençoar um povo. E aquele que busca o Senhor, ele não é confundido. Aquele que busca o Senhor, meu irmão, Deus, ele ouve a oração. Deus, ele quer que o povo venha se voltar a Deus. Às vezes acontece, na Bíblia, nós acompanhamos na doutrina, tem uma época da Bíblia, a época dos juízes, por exemplo, que Deus deixou de falar com o povo, com o profeta, né? Deus deixou de falar com o povo, e ali Deus instituiu aqueles juízes ali. Foi um tempo que eles ficaram ali sem uma intervenção de Deus, né, naquele momento, sem Deus falar com eles. Então o que acontece? Deus às vezes ele tira ali a mão e fala assim, olha, eu vou deixar você, pelo teu próprio entendimento, para me buscar. Vamos ver o que vocês vão fazer, vamos ver se vocês vão correr os médicos, vamos ver se vocês vão correr para as suas casas, se trancar, ou se vocês vão buscar o Deus Todo-Poderoso, se vocês vão buscar aquele que tem a solução, ou se vocês vão continuar nos seus próprios delitos, nos seus próprios pecados, nos seus próprios erros, no seu próprio egoísmo, né? Então Deus, ele chama o povo. Deus, ele chama o povo. É momento de nós orarmos pela nação, orarmos pelo mundo, e também dar glória a Deus. Sabe por quê? Porque as palavras do Senhor, elas se cumprem, meu irmão. As palavras de Deus sempre se cumprem, tá? E em tudo nós temos que dar glória a Deus, porque Deus, ele sabe o que faz. Eu glorifico a Deus por tudo, sabe? Glorifico a Deus, porque Deus, ele conhece, ele sabe, ele não desampara aqueles que são seus. E outra, ele quer que o mundo venha estar o quê? Se voltando para ele nesse momento. É momento de nós o quê? Se unirmos para buscar a presença de Deus, se unirmos em oração. Você que está aí trancado na sua casa, você vai ficar fazendo o quê? Vendo novela só? A novela vai curar? Não. Às vezes você fala, eu estou trancado aqui, eu estou seguro, estou aqui seguro. Aí você sai para comprar um feijão no mercado, e aí? Você sai para comprar um feijão no mercado, às vezes o primeiro ar que você respira aí na frente, a pessoa está caindo. Por quê? Meu filho, por quê? Porque a pessoa não busca o Senhor, não acredita, não tem mais fé no seu coração, né? Não tem mais fé. Deus, uma vez, ele anunciou a palavra dele através do profeta, né? Uma cidade chamada Nínive. Deus usou ali o profeta Jonas, né, para anunciar ali o pecado daquela nação, né, o pecado daquela cidade. E o profeta Jonas, ele
foi usado por Deus ali, e a palavra de Deus fala que aquela cidade, ela se converteu ao Senhor, né? Ela reconheceu o seu pecado e se voltou para Deus, Deus perdoou o pecado deles. Então, meu irmão, todo aquele que se volta para o Senhor, que busca o Senhor, ele vai ter uma resposta de Deus, amém? Ele vai ter a resposta do Senhor. A palavra de Deus é clara, né? Toda oração, hoje nós temos a igreja de Deus, para nós recorrermos à igreja do Senhor, e a palavra de Deus é clara, né? Salomão olhou naquele lugar, Deus fez promessa, falou, e essa promessa não é só para aquele lugar que Salomão estava, não, Deus ele estava referindo às orações do povo de Deus, daquele povo que crê no Senhor Jesus, a oração que é feita onde? Na igreja de Deus, né? A igreja do Senhor Jesus, onde Deus derramou a unção dele, né? Onde Deus ungiu, né? Tem ministérios que nós vemos aí claramente, onde Deus derramou a unção do Senhor, onde tem a palavra de Deus. E Deus ele falou aqui, né? Que se o meu povo que se chama pelo meu nome, né? Se humilhar e orar e me buscar, né? Olha que importante, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E aqui no 15 ainda fala mais: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Que lugar que é isso? A igreja, amém? Povo de Deus. Então é tempo de buscar o Senhor, é tempo de nós confiarmos em Deus e buscarmos a presença de Deus. Sabe por quê? Porque o povo de Deus ele sabe que o Senhor ele pode todas as coisas, que Deus ele pode todas as coisas. Nós vemos aí, ó, o Salmo 91, ele é bem claro: 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, porém tu não serás atingido. Mas tu quem? Aquele que tem fé suficiente para acreditar na palavra de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Então busque o Senhor enquanto é tempo, enquanto se pode achar. Amém? Busque ao Senhor enquanto se pode achar, irmão. Glória a Deus, graça e paz. Fique com Deus em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Vamos orar pela nossa nação, vamos orar aí pela igreja, pelo povo de Deus. Vamos orar para que Deus venha fazer muitos milagres, muitas maravilhas e nos livrar de todo o mal. Amém, igreja? Nós não devemos temer o mundo, nem praga, nem doença nenhuma, mas nós devemos temer a um unicamente, só o Senhor Deus. Amém? Tema só o Senhor. O resto, meu irmão, não se preocupe. Dê glória a Deus, que Deus é contigo, Deus é conosco. Eu glorifico o nome do Senhor por tudo, em nome de Jesus. Glória a Deus.